Desde que nasci, fui dotado de uma vida sem fracasso. Qualquer coisa, se persistir, eventualmente terei sucesso. Mas não estou feliz. Porque isso, no destino, é considerado grandeza tardia. A maior limitação da grandeza tardia é a questão da longevidade. Mesmo que eu eventualmente conquiste algo, já estarei velho aos 70 ou 80 anos. E não poderei aproveitar a vida. Mas de repente pensei, se neste mundo existisse cultivo imortal, meu destino de grandeza tardia não seria apenas acumulação, e sim garantia. Na prefeitura de Kinfen onde vivo, não há imortais que abram montanhas para receber discípulos, mas há guerreiros marciais que abrem escolas para ensinar alunos. Entre as artes marciais e métodos, não faltam técnicas rigorosas de cultivo da saúde. Sob a bênção de um destino de amadurecimento tardio, enquanto eu persistir no cultivo, minha longevidade aumentará. Acredito que, no futuro, terei maiores chances de buscar a imortalidade e o caminho. Porém, a técnica de cultivo da saúde não é fácil de obter. Especialmente porque, após a travessia, minha identidade é apenas um plebeu comum. Há 6 anos, durante um grande desastre, fui vendido por meu pai como servo para a grande família Li. Embora depois tenha aprendido o ofício de tratar cavalos e passei de camponês a cavalariço. Ainda é difícil comprar um livro sobre técnicas de cultivo da saúde. Pensei e decidi que amanhã vou procurar minha tia-avó, que se casou como concubina do Sr. Huang. A residência Huang tem guardas marciais, talvez eles tenham a técnica de cultivo da saúde. No dia seguinte, antes de partir, a cozinheira da família Li, de sobrenome Hua, chamou-me especialmente e serviu um pouco de carne e legumes no fundo da tigela, pedindo que eu experimentasse para ver se estava cozido. Naquela época, comer carne era um luxo. Quanto ao cozinheiro roubar comida, como não roubava muito, a família Li fazia vista grossa. Comi tudo no fundo da tigela e então apertei a cozinheira de sobrenome Hua, pedindo que ela me justificasse com a senhora principal. Hoje tenho algo para fazer e preciso sair. Ela soltou um ai, sem se importar com a brincadeira, e apenas me olhou com o rosto vermelho enquanto eu partia. Há alguns anos já trocávamos olhares. Agora só espero que a senhora principal permita e então nos casemos. Ao sair da residência Li, peguei o dinheiro que economizei ao longo dos anos. Primeiro, fui a uma loja de cosméticos comprar uma caixa de pó de arroz não barato e então me preparei para ir à residência Huang. Minha tia-avó, Wei Hong, casou-se com a família Huang há muitos anos, mas ultimamente raramente nos visitamos. Como vou pedir um favor, não posso ir de mãos vazias. Ao chegar na residência Huang, quando fui encontrar Wei Hong, ela não estranhou, apenas perguntou se algo havia acontecido em casa. Balancei a cabeça e disse que era eu quem precisava de um favor. O sorriso de Wei Hong congelou. Se fosse meu pai que tivesse problemas, ela, como irmã, ainda poderia ajudar. Mas se fosse um sobrinho, eu, no momento certo, apresentei o presente. A expressão de Wei Hong melhorou um pouco, e ela perguntou o que eu queria. Expliquei que queria aprender artes marciais. Wei Hong franziu a testa e alertou. Você não é mais jovem, aprender artes marciais pode não dar em nada. Sinceramente, ela preferia que eu viesse pedir um emprego na família Huang. Tendo parentes de sua família, ela, como mulher casada, teria mais segurança. Infelizmente, a família Wei não prestava e não podia ajudá-la em nada. Insisti com ela, dizendo que mesmo que fosse apenas para praticar uma técnica de saúde para fortalecer o corpo, já seria bom. Comparada com as artes marciais exclusivas, essa técnica é algo comum entre os guerreiros. Portanto, Wei Hong concordou e disse que providenciaria. Mas, ao partir, ela não entregou pessoalmente minha caixa de presente, pediu que sua serva a levasse. Entendi o significado. Isso significava que da próxima vez eu não deveria mais procurá-la, sua tia-avó. O laço afetivo terminava aqui. Então a serva me levou ao guerreiro da família Huang, o guerreiro Huan. Quando o guerreiro Huan me viu pela primeira vez, seus olhos mostraram um leve desprezo, mas suas palavras não deixaram transparecer. Ela apenas disse que a segunda senhora a tinha encarregado de me ensinar artes marciais. Ela sabia disso. Então ela pegou um livro de técnicas e disse, esta é a técnica de saúde Gi Shi, que obtive na juventude. Dou-lhe 7 dias para memorizar os métodos. Volte aqui após 7 dias para devolver o livro. Sem qualquer intenção de me ensinar, ela me mandou embora. Peguei o livro e parti, indiferente a tudo que acabará de acontecer. Embora a técnica de preservação da saúde seja medíocre, não o é para mim. Desde que eu consiga o manual, alguns olhares desdenhosos não significam nada. E, tendo obtido a técnica, persistirei. Mais cedo ou mais tarde me tornarei alguém superior.
De volta à residência Li, impaciente, comecei a praticar conforme o livro. Executei as 32 posturas de treino em pé. Na 32ª repetição, de repente, uma linha de texto surgiu no meu destino de grandeza tardia em minha mente. O conteúdo era: aprendizagem da técnica Gishi Yang Qigong, progresso atual 1%. 9 treinos por dia, conclusão em 5 anos. Fiquei muito feliz e fixei o olhar na última palavra cidade. Geralmente, as técnicas são difíceis de aperfeiçoar, mas não esperava que eu pudesse ter sucesso 100%. Além disso, no prefácio da técnica Gishi havia uma frase: com a técnica de nutrição da energia vital completa, pode-se entrar no estado de percepção da energia vital. Devido ao meu contexto, não entendo esse estado. Mas, como aparece no prefácio da técnica de cultivo de Qi, certamente não é comum. Além disso, 5 anos não é um tempo longo. Tenho apenas 17 anos agora, daqui a 5 anos terei apenas 22. É tempo suficiente para explorar os mistérios desse estado. Nos dias seguintes, eu dedicava tempo todos os dias para praticar o Qigong. E não apenas 9 vezes por dia, mas sim 10, 11 vezes, com ainda mais esforço. Esta é minha única chance de atravessar classes e mudar meu destino. Naturalmente, não a negligenciei. E então, 3 meses se passaram. De repente, senti uma corrente de calor dentro do meu corpo, como se estivesse nutrindo meu físico. E mesmo estando no final do outono, não sentia frio ao redor. Feliz, ouvi uma serva rindo e me avisando que a senhora principal me chamava. Parece que ia permitir o casamento entre eu e a cozinheira de sobrenome Hua. Ela ainda pediu dinheiro para a festa. Fiquei surpreso, mas sorri e segui a pessoa até o pátio interno. Embora agora minha vida tenha mudado drasticamente e com certeza no futuro serei alguém, não serei sempre um cavalariço. No entanto, não desprezei a cozinheira de sobrenome Hua, achando que ela não era digna de mim. Além disso, desde criança ela era minha amiga na residência ali e sempre cuidou de mim. Meu caráter não é tão superficial. O mais importante é que também não me superestimo. O grande avanço na arte de nutrir a vida não significa que um dia encontrarei um imortal e seguirei o caminho dos discípulos. Caso contrário, depois de 100 anos, ainda sofrerei de fome. Portanto, aproveitar o presente é a verdade, não se deve ser pretensioso. Ao chegar à sala de estar da residência Li, vi que só havia mulheres, sem o chefe da família Li. Senti alívio. O chefe da família Li, Li Yaozu, era conhecido em toda a região por ser mordaz, com palavras afiadas e mesquinho, difícil de lidar. Já a senhora principal, Li Tongxi, era o oposto. Tinha temperamento suave e administrava bem a casa, sendo uma esposa virtuosa elogiada por todos. Li Tongxi me chamou e sorriu, dizendo: Vei tu, você está na família Li há 6 anos. Durante esses 6 anos, a família Li tratou-o bem, não? Eu concordei respeitosamente. No 15º ano de Qing'an, o dragão vermelho se moveu em Qinfen. Incontáveis famílias famintas venderam seus filhos e filhas. Há 6 anos, a família Li me deu de comer e me manteve vivo. Sempre lembrarei dessa graça. Ao ouvir isso, Li Tongxi acenou com a cabeça satisfeita. Embora eu não tivesse dito as palavras generosas da família Li em tom de brincadeira, ela podia sentir a gratidão em minhas palavras. E isso já era suficiente. Então ela disse que a cozinheira de sobrenome Hua era como se tivesse crescido sob seus olhos. Ela era como uma parente de Hua. Nós dois gostávamos um do outro, e hoje ela provaria nosso casamento. Ela então me deu um presente de casamento. Além disso, mandou preparar um cômodo extra para servir como nosso quarto de núpcias. Assim, na nova casa decorada em vermelho, a família esperava. Este grande evento da vida estava decidido. E com o casamento, vieram mais responsabilidades. Além de preparar os cumprimentos e visitar parentes, eu e Hua também discutimos alugar terras para plantar grãos, juntar dinheiro para planos futuros com filhos. Então, no período seguinte, tanto eu quanto Hua nos tornamos mais diligentes. Especialmente Hua, que se sentia verdadeiramente feliz. Antes, na cozinha, ele ainda roubava um pouco de carne, mas agora, quanta carne a família lhe comprasse, ele colocava toda na mesa do pátio interno. Sem qualquer trapaça ou roubo, Li Tongxi percebeu isso e ficou muito satisfeita. Vendo que o nível de satisfação de Li Tongxi consigo já havia atingido o ponto máximo dos últimos 10 anos, foi só então que Xin Hua, na ponta dos pés, perguntou se podia tirar licença para visitar a família no campo. E também sobre alugar terras da família Li. Li Tongxi concordou com a licença, mas quanto ao aluguel de terras,
Disse que esperaria Xinghua voltar da visita para discutir. Xinghua ficou um pouco decepcionada e me contou a notícia. Pensei um pouco e disse a ela para ficar tranquila, já que Li Tongqi não recusou o pedido na cara. Significa que no fundo ela tem intenção de aceitar, só que um chefe não pode conceder 2 favores a um subordinado de uma vez. Caso contrário, um dia o subordinado vai querer mais, e essa é a forma de Li Tongqi administrar a casa. Então, depois de pedir mais algumas vezes, a grande senhora, de coração mole, provavelmente aceitará. Mas o que não disse foi que, mesmo que não desse certo, depois de 5 anos, quando eu completar a arte da saúde e entrar no reino da percepção energética, poderei participar dos exames de artes marciais, lutar pelo título de erudito marcial ou elevado marcial, ou, no mínimo, tornar-me um guarda de segurança, hóspede de honra dos ricos, e o dinheiro do aluguel de terras não será grande coisa. No dia seguinte, pedi licença com Xinghua e fui ao campo visitar meu pai. Quando nos encontramos, a primeira frase do meu pai, Weibon, foi: "Você vendeu seu corpo, a menos que resgate o contrato de escravidão. Caso contrário, como escravo doméstico, pelas regras, você não pode entrar no templo ancestral para adorar os antepassados, incluindo sua esposa." Depois ela disse: "Pai te decepcionou." E me entregou um pequeno saco, cheio das moedas de prata que ela havia economizado ao longo dos anos. Sim, os camponeses não consideram a venda do corpo uma grande desgraça ou vergonha, mas também não deixam que escravos domésticos profanem os antepassados no templo. Apertei o saco de dinheiro, minha garganta se moveu algumas vezes, e finalmente disse: "Entendi. Vou embora amanhã, para que os aldeões não me vejam." Quando partimos no dia seguinte, lágrimas brotaram dos olhos de Xinghua, que perguntou se meu pai a desprezava por não poder entrar no templo ancestral para adorar. Apenas a consolei, dizendo que esse dia chegaria. Mais 6 meses se passaram desde que voltamos à residência ali. Eu treinava arduamente a arte da saúde. Quando senti uma energia mais poderosa surgir dentro de mim, quando olhei o progresso, já havia ultrapassado 34%, alcançando o estágio de pequena perfeição. Então, coloquei uma mão no halter de 200 din, levantei-o suavemente e o ergui. Fiquei muito feliz. Conseguir levantar um halter de 200 din com uma mão já me qualificava para participar do exame de artes marciais. No entanto, além do levantamento de peso, havia também 5 provas: puxar arco forte, tiro a cavalo e a pé, e estratégia militar. Então decidi praticar os exercícios enquanto acumulava dinheiro para primeiro me livrar da condição de escravo. Escravos não podem participar do exame de artes marciais. Quanto a me libertar, primeiro preciso de prata suficiente para resgatar o contrato do senhor. Depois, com a carta do senhor e o contrato, ir ao cartório do governo para concluir o processo de libertação. Durante todos esses anos na residência Li, comi, bebi, usei e aprendi a arte de cuidar de cavalos. Se eu não me resgatar, tudo isso é bom, mas depois de resgatado, terei que devolver tudo o que consumi. Portanto, para resgatar meu contrato, o preço de mercado é de pelo menos 10 taéis de prata. Minha expressão ficou sombria. Virei-me e perguntei a Xinghua quanto dinheiro ela tinha guardado em particular, e então contei sobre meus planos de me libertar. Ao ouvir isso, Xinghua se levantou sobressaltada. E, em voz baixa, começou a resmungar. "O que te deu na cabeça? Onde mais você vai encontrar um emprego tão bom fora da residência ali? Depois do outono, vou sondar a opinião da grande senhora novamente. Talvez este ano consigamos alugar terras. Quando alugarmos, a vida vai melhorar, e poderemos sair desta casa." Depois de murmurar algumas palavras, lágrimas escorreram dos cantos dos olhos de Xinghua. Ela pensava ter se casado com um homem tranquilo, com esperança na vida, mas agora via que eu era inquieto por natureza. Como um subordinado poderia fazer o exame de artes marciais? Quem passa no exame, as pessoas comuns se curvam e chamam de senhor marcial. Não disse nada, apenas, na frente de Xinghua, peguei o halter de 200 din no canto do pátio e o levantei, fazendo algumas manobras. Xinghua mostrou uma expressão de incredulidade. Ela nem conseguia levantar o halter de 200 din. Finalmente, veio até mim e perguntou: "Você realmente tem talento para passar no exame de artes marciais?" Nesse momento, ela não só começava a esperar que a próxima geração tivesse sucesso marcial, mas também esperava que o próprio homem se destacasse nesta geração. Eu assenti. Se treinar bem os exercícios, não deve ser difícil conseguir o título de erudito marcial. Xinghua hesitou um pouco,
mas finalmente decidiu entregar todas as suas economias particulares, 3 taéis e 7 masses. Somando com o dinheiro que eu tinha e o que meu pai me deu, calculei que ainda faltavam 3 taéis e 3 masses para os 10. Xinghua calculou, 3 taéis e 3 masses. Se conseguir convencer a grande senhora a alugar 3 ou 4 mu de terra, depois de pagar o aluguel, podemos ganhar 5 ou 6 masses. Eu peço emprestado a Shunlan, Caixa e outros, junto com meu salário futuro, a diferença não deve ser muito grande. Se não desse certo, Xinghua rangeu os dentes e disse que usaria seu cargo para desviar uma grande quantia. Apressei-me em impedi-la, dizendo para não ter essa ideia. Desviar algumas bocadas de comida até vai, mas se tiver mais intenções, Li Tongxi não será tão fácil de lidar. Afinal, mesmo que um servo seja espancado até a morte, o governo apenas multa o senhor e pronto. Se você conseguir, até mesmo farei néctar para você. Vendo a preocupação no meu rosto, Xinghua ficou comovido e pronunciou essas palavras como se fosse um juramento. O que você pensa que seu marido é? Franzindo a testa, repreendi-a, dizendo para não ter pensamentos tolos. De repente, mais um ano se passou. Nessa primavera, Li Tongxi finalmente cedeu e alugou 3 mu de terra seca para nós, com a condição de que metade da colheita seria dela. Depois que a colheita foi feita, finalmente economizei dinheiro suficiente para o resgate. Mas poucos dias antes da colheita de outono, o chefe da família, Li Yaozu, veio até mim e disse: Você é alto e forte, por que não fica como ajudante do meu filho, Xingyan, para protegê-lo? Fiquei surpreso, mas recusei imediatamente. Com a desculpa de que se eu fosse de repente, poderia atrapalhar o ânimo de estudo do jovem mestre, recusei o pedido. O exame civil e o exame marcial da província têm uma diferença de cerca de meio mês. Portanto, sabia exatamente o horário dos exames. Li Yaozu me observou por um momento, assentiu e não mencionou o assunto novamente. No entanto, guardei isso na memória. Por que Li Yaozu queria me afastar durante o período movimentado da colheita? Contei isso a Caixia, a criada-chefe com quem tinha um bom relacionamento. Ela franziu a testa e disse: Pelo que vejo, pode ser que o senhor esteja de olho na irmã Xinghua. Então disse que recentemente a grande senhora estava infeliz, pois na noite anterior ouvirá o senhor e a grande senhora discutindo, dizendo que o senhor estava tendo casos com as esposas dos arrendatários. Como o senhor só vê que as terras do casal não estão sendo cuidadas, a irmã Xinghua ficará à mercê dele. Ao ouvir isso, meu rosto escureceu imediatamente, e desejei despedaçar Li Yaozu com 5 cavalos e 1000 facadas. Agradeci a Caixia. E ao mesmo tempo pensei que, com minha força atual, conseguir o título marcial no exame não era garantido, mas estava muito próximo. Então, decidi, antes que as relações se rompessem, ir diretamente a Li Tongxi e falar sobre o resgate. Com sua inteligência, acredito que Li Tongxi entenderia que manter um guerreiro com ressentimento em casa traria problemas futuros. Se não desse certo, um brilho cruel apareceu em meus olhos. Com minha força atual, não seria difícil massacrar toda a residência Li. Claro, lembro-me da dívida de vida que tenho com a família Li e não farei isso. Se eu fugir da residência Li e me tornar um bandido espadachim, ainda seria possível. Já estou cansado de ser submisso. Agora, só tenho 2 caminhos diante de mim. Ou compro minha liberdade e participo do exame militar, ou me torno um bandido e viro um espadachim. À noite, contei meu plano para a senhora Hua. E instruí a senhora Hua a voltar mais tarde para a residência Li amanhã, quando for comprar verduras na cidade. Se possível, que saia da cidade rapidamente e se esconda nos arredores. Ao ouvir isso, o coração da senhora Hua apertou-se, e ela imediatamente pensou em coisas ruins. No final, ela apenas me disse: Não me deixe para trás quando for embora. No dia seguinte, fui ao pátio interno e encontrei Li Tongxi. Levantei a questão de querer comprar minha liberdade e planejar participar do exame militar do próximo ano. Assim que terminei de falar, todos ficaram surpresos. Nas grandes famílias, a última coisa que os servos podem mencionar é a compra da liberdade. Isso é um tabu. Li Tongxi manteve a expressão inalterada, mas secretamente cerrou os punhos. Ao mesmo tempo, perguntou-me se a residência Li não me tratava bem. Assenti. A residência Li tem a graça de me manter vivo. Li Tongxi suavizou a expressão e perguntou se então o salário era insuficiente. Balancei a cabeça. Não sei por que Li Tongxi não ouviu a segunda metade da minha frase. Então, repetiu o assunto do exame militar. Li Tongxi hesitou, ponderando novamente o significado dessas palavras. Depois me perguntou por que queria fazer o exame militar, dizendo que não é fácil.
Pensei um pouco e contei detalhadamente como obtive um livro de cultivo da saúde com a Tia Gu, e que, após 2 anos de prática, minha força aumentou, atingindo os requisitos para o exame militar. Ao mencionar Wei Hong, Li Tongxi ficou pensativo. A família Huang, a qual Wei Hong pertence, é uma grande potência financeira que a família Li não pode igualar. No entanto, a família Li não chega a temê-la, especialmente por um servo vendido para sua casa. Mas se fosse apenas um homem comum, por que Wei Hong estaria tão ansiosa para ajudar? A menos que seja um homem da família de sua mãe com potencial para obter sucesso no exame militar. Li Tongxi entendeu imediatamente o plano de Wei Hong. A própria Wei Hong é da família materna, a família Huang. Para ter confiança e apoio, e não ser desprezada, precisa de alguém da família paterna que prospere e a apoie. Precisa que alguém da família paterna se destaque e a apoie nesse ponto. Compreendendo isso, Li Tongxi já tomou uma decisão, mas ainda disse que precisava discutir o assunto com o senhor. Quando Li Yaozu chegou, ele perguntou diretamente se eu tinha dinheiro suficiente. Disse que, como a família está com falta de recursos, peço ao senhor e à grande senhora que considerem reduzir um pouco. Então, apresentei o discurso que havia preparado. 10 taéis de prata foi um valor que estimei com base no mercado, não o valor real da compra da liberdade. O preço que a residência Li pode definir pode ser maior ou menor que 10 taéis. Ao ouvir isso, Li Yaozu estava prestes a falar. Mas Li Tongxi piscou para ele, pedindo que Li Yaozu o acompanhasse ao salão interno para discutir o assunto. O tempo passou até às 5h11. Li Yaozu e Li Tongxi saíram do salão interno um após o outro. Li Tongxi sabia que eu comia e usava as coisas na residência Li. A residência Li também me ensinou a cuidar de cavalos e me pagou o salário. Tudo isso são despesas. Portanto, após calcular, o valor da compra da liberdade é de aproximadamente 11 taéis e 5 masses. Posso aceitar isso? Já entendi. Peço à grande senhora que seja generosa e reduza um pouco. No futuro, Veito certamente retribuirá. Este 1 tael e 5 masses adicionais não é uma quantia pequena. Em anos de fome, daria para comprar outro servo. Li Yaozu viu quando me curvei e um lampejo de satisfação surgiu em seus olhos. Então, fazendo o papel do benevolente, disse para não guardar rancor. Esse valor da compra da liberdade pode ser reduzido para 8 taéis e 8 masses. Que tal? Agradeci imediatamente, tirei do corpo a prata que havia economizado, contei e entreguei. Li Tongxi sorriu e disse, parece que você veio preparado. Estes são o seu contrato de servidão e a carta de comprovação. Dizendo isso, tirou da manga um envelope lacrado com lacre e o colocou sobre a mesinha. Ele também explicou em suas palavras por que havia discutido por tanto tempo com o Sr. Li Yaozu naquele dia. Foi justamente por causa da redação da carta que comprovava a compra da liberdade de Veitu. Foi isso que atrasou o tempo. Curvei-me novamente para agradecer e recebi o contrato e a carta das mãos de Shunlan. Então, virei-me e saí do pátio interno. Depois que saí, a residência interna dos Li voltou à sua calma habitual. Apenas Li Tongxi guardou o livro de contas. Vendo a mesa de jantar vazia, franziu a testa involuntariamente. Por que o almoço de hoje ainda não foi servido? Já passou da hora do meio-dia. A criada ao lado respondeu em voz baixa que era porque a senhora Hua saiu de manhã para comprar verduras e ainda não havia voltado. Ao ouvir isso, Li Yaozu imediatamente ficou com o rosto frio. Mas no instante, pareceu que algo lhe ocorreu, e sentiu que estava diante dos portões da morte. Passou por isso, sentiu um calafrio na espinha e também arrependimento. No entanto, pensou que provavelmente estava imaginando demais. Desde que Veitu entrou na residência Li até agora, a família Li não fez nada que prejudicasse Veitu. Veitu não arriscaria tudo por uma coisinha dessas. Quanto a forçar a senhora Hua a cozinhar, isso ainda não aconteceu. Ele apenas mencionou de passagem que queria Veitu como seu assistente de confiança. Por mais que se imaginasse, não se chegaria a essa conclusão, embora achasse que era apenas coincidência. No entanto, ele saiu do salão e foi para o pátio externo. Ficou ao lado do estábulo que eu administrava e deu uma olhada. Viu que o ambiente estava arrumado e limpo. Passando pela cozinha, sentiu o cheiro de carne e verduras saindo de lá. Ele suspirou aliviado, voltou ao salão interno e pediu que trouxessem papel e pincel. Então disse que tinha em Samil Anxian, amigo deste ano que é formado no exame militar. Já que o irmão Wei vai fazer o exame militar, então vamos fazer o bem até o fim e ajudá-lo. Li Tongxi ficou surpresa e apenas perguntou a Li Yaozu o que ele queria dizer. Anteriormente, quando discutiram o valor da compra da liberdade no salão interno,
Foi ele quem pediu um favor para encerrar o valor da compra da liberdade de Veitu. Como agora Li Yaozu quer ajudar Veitu voluntariamente? Li Yaozu xingou, dizendo que as mulheres têm visão curta. Se o que ele vê é verdade, esta carta é para criar um vínculo de boa vontade. Se o que ele vê é falso e de pensamento profundo, também pode resolver um problema. Esta é uma graça de apoio tão pesada quanto uma montanha. Se Veitu retribuir o bem com o mal, então nem mesmo a oportunidade de ser um espadachim eu não terei. Os espadachins valorizam muito a lealdade. Então, quando recebi a carta de Li Yaozu, era uma recomendação para que eu fosse a Sanil Anshian, aquela longa residência do erudito Shan Jishan, e também aprendesse a arte marcial de punho completo com o erudito Shan, para me preparar para o exame militar do próximo ano. Também pensei que Li Yaozu talvez estivesse desperdiçando esforços. Este pedido envolve um favor de um senhor aprovado no exame militar. Não é pouco. No entanto, já comprei minha liberdade e confio que Li Yaozu não vai me enganar de propósito nessa questão. Tomei a decisão e decidi ir para a casa de Shanjin Sanil Anshian como trabalhador rural, e ao mesmo tempo aprender com esse veterano do exame militar. Pedir algumas dicas sobre o exame. Agora é apenas meio do verão, faltando para o exame militar de fevereiro do próximo ano. Ainda mais de meio ano. Eu saí do plano original e comprei minha liberdade mais cedo, o que significa que no restante do meio ano, é muito provável que eu não ganhe um centavo, vivendo de reservas. Afinal, na cidade, durante a entre-safra, o que não falta são homens do campo em busca de trabalho. Anteriormente, quando a senhora Hua ouviu que eu ia comprar minha liberdade, ela reagiu tão fortemente. Também porque, em comparação com a compra da liberdade, os servos que realmente compram a liberdade muitas vezes não têm para onde ir. À noite, quando a senhora Hua soube disso, sentiu que Buda a protegia. Eu só sei que faltava apenas meio ano para o fim do contrato de servidão. Sem mim, a Flor teria que trabalhar duro. Flor, como posso não te valorizar? Entre o que é urgente e o que é importante, 3 mude colheita, mesmo que apodreçam no campo, não são tão importantes quanto o teu futuro. Então ele disse que, no máximo, gastaria mais dinheiro para contratar alguém para cortar o trigo. Essa frase dissipou completamente as minhas preocupações. No dia seguinte, fui à sede do distrito para cancelar o meu registro de servo. Logo depois, fui à aldeia Shan, onde ficava a agência Shanvu. Ao ver a carta de recomendação de Li Yaozu, Shanvuju ficou um pouco surpreso, mas ainda assim disse que me aceitaria como trabalhador permanente. Quanto a ensinar técnicas de punhos, pernas e artes marciais, isso dependeria do seu humor e também se eu tinha potencial para tal. Além disso, depois de obter um título nos exames militares, eu ainda teria que lhe oferecer presentes anualmente, como forma de respeito ao mestre. Então ele perguntou se eu conseguia fazer isso. Eu assenti. Se me tornasse o Sr. Shan, ele seria meu mestre de honra. É natural que um discípulo respeite o mestre. Shanvuju sorriu. Apenas me mandou experimentar os pesos de pedra para treinar força e os exercícios de puxar arco. Fui até um peso de 300 din. Levantei o peso com uma mão, com facilidade. Shanvuju acenou ligeiramente com a cabeça. Quanto ao exercício de puxar arco, não hesitei. Disse honestamente que não lembrava bem da minha técnica. Shanvuju ficou surpreso, mas não se importou. Disse que não saber atirar com arco podia ser aprendido, e eu ainda era jovem. Os exames militares não eram feitos apenas uma vez. Depois perguntou-me que técnicas de punhos eu já tinha estudado. Ao saber que eu só aprenderá uma coisa que ele nunca tinha ouvido falar, o Gishi Kigon, ele balançou a cabeça e apenas me disse, para primeiro suportar o trabalho pesado. Se eu me saísse bem, ele me ensinaria algumas técnicas de punhos. Logo em seguida, uma jovem de uns 20 anos, de aparência bonita, aproximou-se e disse, eu sou do sobrenome Gao, pode chamar-me de terceira senhora. Depois mandou-me segui-la. Ela arranjaria um lugar para eu ficar. Pouco depois, fui para o quarto oeste. No quarto oeste, havia outro trabalhador permanente, Deng Dian. Shang Gaoxi deu algumas instruções a Deng Dian e foi embora. Mas quando Shang Gaoxi saiu, Deng Dian desceu do cangue de barro, foi até o lugar onde Shang Gaoxi estivera, e rapidamente cheirou fundo várias vezes. Vendo isto, fiquei em silêncio. Shanvuju já era velho e casara com uma jovem, a Shang Gaoxi de 20 e poucos anos. Era como uma viúva bonita numa aldeia de solteiros, era natural que fosse cobiçada. E só com aquela cena, já tinha considerado Deng Dian como alguém de coração impuro, que devia ser vigiado. Algumas pessoas podem não ser desonestas,
mas certamente podem estragar os planos dos outros. Depois de chegar à aldeia Shan, continuei a praticar o Gi Qigong diariamente. Assim, naquele dia, enquanto alternava entre punhos e pernas, senti o corpo passar por mais uma transformação. Ao ver o progresso da técnica de nutrição, que já chegará a 81%, entrando no estágio da grande realização, mostrei alegria no rosto, mas não ousei relaxar. Dias depois, a minha preocupação concretizou-se. Deng Yan, aproveitando-se de ter trabalhado muito tempo na casa dos Shan e de ser o antigo chefe dos trabalhadores, começou a tentar impor-me a sua autoridade durante o trabalho diurno. Porém, o que Deng Yan não esperava era que eu não discutisse nem brigasse com ele. Em vez disso, virei-me e terminei rapidamente o trabalho que ele me mandara. Shan Gaoxi e Shan Wuju viram tudo e elogiaram a minha rapidez e habilidade, e ainda repreenderam Deng Yan por ser preguiçoso e manhoso. Isso fez Deng Yan perder completamente a arrogância. No dia seguinte, comprou vinho e comida para me pedir desculpas. Disse ainda que, quando eu começar a trabalhar com tanta diligência, ele pensara que eu queria expulsá-lo, mas não imaginava que eu era realmente tão trabalhador. Comi a carne e bebi o vinho, sorrindo, mas não expliquei que, depois de atingir o grande estágio da técnica de nutrição, a minha energia era tão intensa, que eu até me preocupava por não ter o que fazer. Claro que vim para a casa dos Shan para aprender artes marciais. Também não me preocupei em contar-lhe. 5 dias depois, Shan Wuju encontrou-me a trabalhar e, com um olhar de admiração, disse: "A seguir, vou ensinar-te a arte do tiro com arco. Nos exames militares, o tiro com arco testa o puxar do arco, o tiro a curta distância e o tiro a pé." Enquanto falava, pegou num arco de 5 dan, puxou a corda e colocou uma flecha, disparando em direção a um alvo a 100 passos de distância. Ao mesmo tempo, disse-me, um dan equivale a 100 jin. Este arco de 5 dan exige uma força de 500 jin. Se conseguires puxar este arco de 5 dan, na prova de puxar arco dos exames militares, conseguirás pelo menos uma classificação de 1º grau. Além disso, puxar o arco requer a postura de cavaleiro. Vou demonstrar algumas vezes para tu memorizares. Observando os movimentos de Shan Wuju, eu também me virei de lado e assumi a postura de cavaleiro. Como nos diagramas de posturas do Gi Xie Qigong também havia posturas semelhantes, consegui reproduzir cerca de 70 a 80% da forma. Shan Wuju ficou surpreendido. O meu talento era comparável ao dele quando era jovem. Mas de repente lembrou-se: "Tu não estudaste apenas o Yang Qigong? O Yang Qigong não consegue chegar a este ponto." Por isso, o seu olhar ficou frio e perguntou-me apenas: "Discípulo, já praticaste alguma outra técnica de punhos ou pernas? Diz a verdade, se não. Aprender secretamente artes marciais de outras escolas é uma grande ofensa. Leve, perdes a técnica, grave, és morto. Além disso, eu sou um titular dos exames militares. Como poderia ser enganado?" Eu sabia que Shan Wuju estava enganado, mas apenas disse que realmente só praticar o Gi Xie Qigong. É que pratiquei esta técnica de nutrição durante muito tempo, sem parar, dia e noite, para obter este efeito. Se não acreditas, posso demonstrá-la. Dito isto, entreguei-lhe a técnica de nutrição e comecei a executar as posturas do Yang Qigong. Ao ver que cada uma das minhas posturas era extremamente sólida, até com um certo encanto, Shan Wuju acabou por se convencer. Não pude deixar de suspirar que, com a prática contínua de uma simples técnica de cultivo da saúde, dia e noite, fosse possível alcançar tal efeito. Realmente, um gênio. Em seguida, ele disse: "A partir de hoje, você é meu discípulo. Não precisa mais ir ao pátio da frente trabalhar como servo." As saudações aos 2 mestres foram entregues a Deng Yanva. Ele mandou que Shan Gaoxi preparasse o chá da cerimônia de discipulado e, de quebra, fizesse alguns pratos. Hoje ele iria aceitar um discípulo. Logo o chá estava pronto. Ofereci uma tigela de chá da cerimônia. A cerimônia de mestre e discípulo foi concluída. Shan Wuju me conduziu até um altar, onde estava um tablete sem nome. No tablete, estava escrito "Falecido Mestre Ximing" em caracteres grandes. Shan Wuju explicou que, na juventude, ele havia se tornado discípulo do espadachim de ouro, Ximing. Portanto, o espadachim de ouro também era meu mestre ancestral. Gravei em minha mente o nome do espadachim de ouro, Ximing, alguém capaz de formar um discípulo que se tornasse um letrado marcial. Não poderia ser uma pessoa comum. Quando tudo terminou, já era tarde. Para evitar suspeitas, despedi-me e saí do pátio interno. No caminho, encontrei algumas criadas. Elas já sabiam da notícia de que eu me tornará discípulo de Shan Wuju. Por isso, ao me verem,
abandonaram completamente a atitude arrogante que tinham antes com os servos, e em vez disso, com uma voz doce e suave, como se pudesse derramar água, chamavam-me de jovem mestre. Por um momento, fiquei atordoado. Em um piscar de olhos, 23 anos. Não só recuperei minha vitalidade, como também me tornei discípulo de Shan Vuju. Minha posição social havia subido consideravelmente. No entanto, rapidamente me acalmei. Sabia que o respeito dos criados da residência Shan se devia ao fato de eu ser discípulo de Shan Vuju. Essa identidade, para mim, era na verdade como uma planta sem raízes. Se meu progresso no treinamento marcial não correspondesse às expectativas de Shan Vuju, ou se Shan Vuju fracassasse, embora essa identidade de discípulo não fosse necessariamente revogada, minha posição na família Shan também seria incerta. Em resumo, não podia relaxar. No entanto, naquela noite, ainda escrevi sobre essa boa notícia. Em uma carta para minha esposa, Xinhua. Cerca de 7 ou 8 dias depois, Xinhua também me enviou uma carta de resposta. Além de se alegrar por mim, ela também me enviou uma roupa de inverno que havia costurado recentemente. Acabei encontrando nela um bilhete escrito e algumas bolinhas de prata. No bilhete, Xinhua escreveu poucas palavras. Apenas dizia que havia colocado 4 bolinhas de prata dentro da roupa de inverno, totalizando um pouco mais de 1 onça. Pedia que eu usasse essa quantia para comprar na região um presente de discipulado e entregar a Shan Vuju. Segurei aquelas pouco mais de 1 onça de prata, sentindo-as um pouco quentes. Senti que estava devendo ainda mais a Xinhua. Desde que me tornei discípulo, Shan Vuju realmente me tratava como um discípulo. E não era apenas um nome vazio. Mas, por ter me tornado discípulo há pouco tempo, eu estava com dificuldades financeiras, e o dinheiro restante em casa estava com Xinhua. Não pude enviar nada à distância. Nunca imaginei que Xinhua também tivesse pensado nisso, e tomado essa decisão muito mais rápido do que eu. Afinal, a cerimônia de discipulado já havia sido concluída e a relação de mestre e discípulo estava estabelecida. Para pessoas de visão limitada, dar ou não um presente realmente não importava. No entanto, a intenção se chama intenção justamente por ser sentida com o coração, sem buscar benefícios. Por isso, montei a cavalo e fui direto à vila de Sanyuanshan, comprei um monte de coisas e voltei para a fortaleza da família Shan. Quanto à desculpa de não ter dado o presente antes, e agora não dar, também não achei que Xinhua fosse motivo de vergonha. Então, contei abertamente sobre a roupa de inverno e as bolinhas de prata. Todos elogiaram, dizendo que eu tinha uma boa esposa. Shan Vuju também riu e disse: casar com uma esposa virtuosa influencia 3 gerações da família. Sua esposa é excelente. Se sua mestra voltar e ouvir isso, com certeza vai gostar. A mestra a que Shan Vuju se referia naturalmente não era a terceira esposa, Shan Gaoxi, mas sim a verdadeira esposa legítima de Shan Vuju, que era Shan Minsi. O próprio Shan Vuju tinha grande respeito por sua primeira esposa, apenas porque, com a idade avançada, a saúde de Shan Minsi piorou, e ela não suportava mais o modo de agir habitual de Shan Vuju e Shan Gaoxi. Então, alguns anos antes, mudou-se da residência Shan para a cidade, para morar com o filho. Só voltava em feriados e festas. Depois de entregar o presente de discipulado, a atitude de Shan Vuju em relação ao meu ensino não mudou muito. Apenas o tom de voz ficou um pouco mais suave do que antes. Além disso, ele me ensinou uma técnica de boxe do tigre. Disse que, se em um mês eu conseguisse dominar o boxe do tigre, ele também me ensinaria uma parte das técnicas de espada relacionadas. Na época dos exames marciais, se eu treinasse bem, no mínimo poderia alcançar o 1º grau do exame do caminho. Meus olhos brilharam um pouco. Os exames marciais, assim como os exames literários, dividem-se em exames distritais, provinciais, do caminho e regionais. Após passar nos exames distritais e provinciais, obtinha-se apenas o status de estudante marcial novato. O estudante marcial novato não era um título oficial, mas sim um requisito para participar do exame do caminho. Passar no exame do caminho e obter resultados dava o título de letrado marcial. O exame regional concedia o título de letrado marcial graduado. Alcançar o 1º grau marcial no exame do caminho era uma conquista realmente não baixa. Aproveitando essa oportunidade, também perguntei a Shan Vuju uma dúvida que tinha há anos: o que era o estado de sentir a energia? Shan Vuju hesitou e então explicou. O cultivo marcial tem divisões internas e externas, ou seja, a verdadeira arte interna e a arte externa. O estado de sentir a energia é o primeiro pequeno estágio da verdadeira arte interna. Ao ouvir isso,
meu coração ficou bastante desolado. Depois de praticar a técnica de cultivo da saúde por tanto tempo, entrei no estado de sentir a energia. Nunca imaginei que fosse apenas o primeiro pequeno estágio do cultivo interno. No entanto, Shanvuju me disse para não me depreciar. As artes externas não são inferiores às internas. Especialmente quando as artes externas atingem a maestria, produzem uma energia interna feroz e poderosa. Em termos de poder, um fio de energia verdadeira externa pode superar a força da energia interna produzida pela verdadeira arte interna. Além disso, se as artes externas atingirem o estado de sentir a energia, o cultivo duplo interno e externo também é bom. E, em geral, as artes internas não conseguem vencer as artes externas. Apenas quando as artes internas ultrapassam o estado de sentir a energia é que podem competir com as artes externas, ou até superá-las. Depois do estado de sentir a energia, vêm os 3 grandes estágios: energia verdadeira, celestial e mestre. No estágio da energia verdadeira, um praticante interno já tem força para competir com um praticante externo. Com energia verdadeira aderida às armas, pode-se ferir com flores e folhas. No entanto, para alcançar esse estágio, é impossível sem dezenas de anos de treino. Nessa altura, a pessoa já estará na velhice, mesmo com essa força, será inútil. Em suma, é preciso tornar-se famoso o mais cedo possível. Quanto ao estágio celestial, tanto praticantes externos quanto internos podem alcançá-lo. Senti um choque no coração. Se um mestre do estágio inato já pode fazer isso, então, quando se alcançar a longevidade dos 9 mundos, talvez não seja um sonho. Além disso, tenho o destino de amadurecimento tardio, e quando chegar ao estágio inato, minha vida pode chegar a 200 anos, talvez nem seja um problema. Quanto ao estágio do mestre após o inato, não sei que maravilhas ele guarda, afinal, nem entrei no estágio da sensação de que. Voltei ao quarto e comecei a praticar o cão de tigre e garça dupla. Após repetir algumas vezes, meu destino também mostrou que já aprendi o cão de tigre e garça dupla. O progresso atual é de 1%. Com 7 práticas por dia, em 3 anos estará completo, o que é 2 anos a menos que a técnica de cultivo da vida. Acho que, após dominar a técnica de cultivo da vida e ter uma base marcial, praticar o cão de tigre e garça dupla será 2 vezes mais eficaz com metade do esforço, por isso leva menos tempo. Nos dias seguintes, além de praticar, estudei estratégias militares. E o restante do tempo foi dedicado a treinar o cão de tigre e garça dupla. O esforço não falhou, em apenas 11 dias. Senti novamente aquela corrente quente que surgia no corpo ao praticar a técnica de cultivo da vida. Após a corrente quente aparecer, senti que meu corpo estava mais apto a praticar essa arte. De repente, entendi o efeito do meu destino de amadurecimento tardio e seus usos maravilhosos. Com o reaparecimento da corrente quente, percebi que essa coisa não é exclusiva da técnica de cultivo da vida, mas vem do meu corpo, ou melhor, desse destino de amadurecimento tardio. O destino de amadurecimento tardio não me fará alcançar o topo de uma vez, mas, enquanto eu perseverar e praticar as artes correspondentes, esse destino fluirá. Essa corrente quente transformará meu corpo. Ou seja, na verdade, não tenho aptidão fixa, nem uma barreira correspondente para a prática, pois minha aptidão não é constante. Mas, desde que tenha vida suficiente, esse destino me transformará. Sorri de alegria. Nas artes marciais, os praticantes de técnicas externas representam 70 a 80% dos guerreiros, não porque as técnicas externas superem as técnicas internas verdadeiras, mas porque as técnicas internas verdadeiras são muito difíceis, exigindo certa aptidão e oportunidade do guerreiro. Em comparação, as técnicas externas são visíveis e tangíveis, naturalmente superiores aos olhos das pessoas comuns. No entanto, eu sou diferente. Com o apoio do destino de amadurecimento tardio, desde que eu obtenha uma técnica interna verdadeira e comece a praticá-la, poderei progredir continuamente. E se as artes marciais são assim, o mesmo deve valer para as técnicas inatas. O tempo passou rapidamente, e logo chegou o momento. Há mais de 10 anos, ele havia passado no exame e se tornado um letrado na cidade de Kinshin. Era uma pessoa amigável e fácil de conviver. Ao saber que eu planejava participar do exame militar, ele me disse especificamente que, quando eu fosse para a capital da prefeitura para o teste, poderia ficar na casa dele sem cerimônia. Além disso, Shanvuju tinha uma segunda filha, Shanfang. Shanfang tinha um temperamento bastante severo e não era muito querida. No entanto, seu marido era um genro que se juntou à família,
e ela já tinha vários filhos, enquanto Shan Yangon não tinha descendentes. Portanto, Shan Wuju, embora não tivesse uma boa opinião de Shan Fang, ainda tolerava por causa dos netos. Desta vez, quando Shan Fang voltou, ela também soube que eu era discípulo de Shan Wuju. Ela percebeu que eu tinha um futuro promissor e, se conseguisse se relacionar agora, seria absolutamente benéfico para o futuro. Então, sob o pretexto de querer que seu filho aprendesse artes marciais, ela perguntou a Shan Wuju se eu poderia ensinar seu filho. No entanto, Shan Wuju não a mimou desta vez e recusou diretamente, dizendo que eu precisava me preparar para o exame militar. Shan Fang então bateu a porta ao sair. E antes de ir, levou um bom cavalo do estábulo de Shan Wuju. O tempo passou e finalmente chegou a época do exame militar de Qinshan. Despedi-me de Shan Wuju e me preparei para ir ao exame militar. No entanto, quando estava prestes a sair, ele me trouxe um bom cavalo e disse: "No exame militar atiro com arco a cavalo. Sem um cavalo habitual, você não conseguirá um bom resultado." Ele também disse: "Sei que você não quer se envolver nos bens da minha família Shan. Este cavalo Kingston, eu empresto a você. Devolvo-o depois do exame. Mas talvez, quando você tiver uma posição oficial, possa comprar este cavalo." Ao ouvir isso, fiquei comovido. Como não entender? Shan Wuju disse que era um empréstimo, mas na verdade era um presente. E este bom cavalo valia 100 taéis de prata. Só posso dizer que este afeto é muito valioso. Guardei essa gratidão e fui para o local do exame. No entanto, descobri que, por causa do exame civil da cidade, não havia quartos vagos em toda a cidade. E mesmo os que existiam eram excessivamente caros. Sem alternativa, levei o cavalo e fui em direção à residência da família Li, planejando pedir para ficar algumas noites na casa deles. Mas, ao chegar na rua onde a família Li morava, descobri que a casa dos Li estava cheia de visitantes e carros. Perguntei um pouco e soube que era porque o filho de Li Yaozu, Li Xinji, estava na lista de aprovados. Em 7º lugar no exame da cidade. Se essa tendência continuar, Li Xinji provavelmente conseguirá o título de letrado no outono. Quanto a ficar hospedado, a família Li não teve problemas e concordou rapidamente. Li Xinji também notou minha chegada. Quando ele era criança, costumava ensinar os servos de sua casa. Ele também sabia onde eu morava agora. Li Xinji notou minha chegada. E, quando criança, ele ensinara os servos de sua casa a ler e escrever. Eu era um deles, então nos conhecíamos. Portanto, ele veio diretamente até mim, chamando-me de irmão Wei, e disse com elegância: "Já ouvi de meu pai, Li Yaozu, sobre sua intenção de participar do exame militar. Só posso dizer que, mesmo estando em posição humilde, você ainda tem grandes aspirações. Admiro muito isso. Então, neste exame da cidade, você gostaria de ir comigo para a capital da prefeitura? Assim, podemos cuidar um do outro." Viajar para a capital com Li Xinji seria bom, mas já tinha combinado de ir para a casa de Shan Yangon. Portanto, só pude explicar a situação e expressar meu pesar. Li Xinji ficou ligeiramente tenso e depois disse que tinha sido imprudente. Em seguida, despedi-me e saí da residência interna. No entanto, ao sair, hesitei por um momento e levantei a cabeça para olhar a velha árvore plantada no fundo da residência interna. Depois de dominar a técnica de cultivo da vida, meus ouvidos e olhos se tornaram mais aguçados, e minha audição superava a das pessoas comuns. E, naquele momento, ouvi a velha árvore na residência interna ser chutada, e foi um chute forte. Quanto à origem desse chute, pelo que imaginei, provavelmente foi o educado Li Xinji. Ele, sendo um jovem nobre, que se dignou a convidar um servo como você para ir junto. Não sou ingrato, esse é o significado? Do outro lado, encontro Xinhua, que primeiro se emociona e vem me abraçar. Mas quando Xinhua sente a minha aura feroz de guerreiro, ela dá um passo, mas recua ligeiramente, e seus olhos mostram um pouco de medo. Eu apenas sorrio e peço que ela me faça algo para comer. Não estou acostumado com a comida de fora, só quero a sua. Xinhua murmura uma resposta, recupera o rosto corado e vai para a cozinha. Alguns dias depois, finalmente chegou o exame de artes marciais do distrito de Qinshan, no 24º ano de Qingyan. No dia do exame, não esperava que Wei Hong também estivesse presente para assistir e nos reconheceu de imediato. Ela não esperava que eu também fosse participar do exame. Não sei porquê, mas ela desejava que eu me destacasse entre os guerreiros, para que no futuro pudesse ajudar a família dela como parente. Mas, intuitivamente, ela achava que eu não conseguiria. Achava que eu, seu sobrinho, não era capaz, afinal,
Um guerreiro precisa treinar desde criança, comer carne em todas as refeições e ter um mestre renomado. Aos olhos dela, eu, um camponês, não podia competir com eles. Mas quando a avaliação começou, ela soube que estava enganada, e muito. A primeira prova foi levantamento de peso. Havia 4 blocos de pedra, de 100 a 250 quilos. Fui direto ao maior e levantei-o com uma mão. Depois, passei-o sobre a cabeça, inclinei-o a 45 graus e atirei-o ao chão. Com o impacto do bloco de 250 quilos, toda a praça caiu em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim, cheios de surpresa. Levantar um bloco de 250 quilos diretamente na prova de levantamento de pedra só acontece uma vez a cada várias décadas no distrito de Qinshan. Em 100 anos, só aconteceu 3 vezes. Os 3 guerreiros anteriores, sem exceção, ficaram em primeiro lugar no exame do distrito. Esta seria a 4ª vez. Isso também significava que o vencedor deste ano já estava determinado. Mas quando os mestres viram minhas roupas, hesitaram. No entanto, para mim, isso poderia ser difícil. Minhas roupas eram modestas, claramente de origem humilde. As próximas provas, tiro a cavalo e dissertação, uma exigia dinheiro para treinar com bons cavalos para obter resultados. A outra também exigia dinheiro para comprar alimentos e escrever um texto brilhante. Embora eu tivesse força, minha falta de recursos financeiros provavelmente me faria fracassar nessas 2 provas. Nesse momento, meu resultado no levantamento já havia saído, nota máxima. Ninguém discordou. Levantar 250 quilos com um braço já dava esperança de conseguir o título de júri no exame provincial. Wei Hong, ao ver meu resultado, mostrou uma expressão complexa e pensou. Eu não era muito velho, tinha pouco mais de 20 anos, e já tinha força para levantar 250 quilos com um braço. Se contratasse um mestre famoso para me ensinar tiro a cavalo e dissertação, e corrigisse as falhas no próximo exame, não significaria que um guerreiro sairia da família dela? O exame durava 4 dias, e hoje era o primeiro, testando as habilidades. Mesmo assim, Wei Hong já planejava me encontrar depois de hoje. Enquanto esperava pela próxima prova, recebi, para minha surpresa, um bilhete de Wei Hong. O conteúdo era simples, depois do exame. Esperasse um pouco na praça, não fosse embora, e de preferência fosse à mansão imperial. Eu ainda era grato a Wei Hong. Na época, se não fosse pela ajuda dela, dificilmente teria conseguido sozinho um método completo de cultivo da saúde com postura básica. Então, encontrá-la não seria problema. Logo em seguida, a segunda prova, o manuseio da espada, começou. Os candidatos concentraram a maior atenção em mim. O azarão do exame real espadas são extensão dos punhos. Guerreiros com boa técnica de espada geralmente também têm bons punhos. E ter bons punhos exige um bom mestre e armas adequadas. Esta era uma ótima chance para eles sondarem a minha verdadeira força. E sob o olhar de todos, eu ergo a espada. Este é o método de espada correspondente ao punho do tigre dupla linha que me foi ensinado no exame oficial de artes marciais do distrito. No momento seguinte, o examinador ficou um pouco atônito. No campo, o guerreiro manejava a espada com certa ferocidade, a lâmina impunha respeito. Com vigor e estilo, mas comparado aos outros candidatos anteriores, era claramente medíocre. Ou melhor, faltava algo. Provavelmente não tinha uma boa linhagem de mestres. Que pena dessa constituição, força inata. O examinador balançou a cabeça em segredo. Em seguida, o examinador refletiu por um momento e disse: relato acima, o guerreiro, no manejo da espada, obteve acima ponto. Considerando o bom resultado anterior do guerreiro, o examinador teve um pequeno desejo egoísta. Será que o distrito de Qinshan poderia produzir mais um guerreiro? Inesperado. Não é só força impressionante. No palco alto, o magistrado Shen, ao ver a cena, balançou a cabeça. Guerreiros de força impressionante são raros, mas para sua carreira oficial e para o distrito de Qinshan, não fazia diferença. Não valia a pena dar atenção extra. Enquanto isso, ao ver o resultado do guerreiro na prova de espada, os letrados presentes também suspiraram aliviados. Técnica de espada imperfeita. Significava que não tinha uma boa linhagem de mestres. Quanto às outras provas, não precisavam se preocupar. O guerreiro não ofuscaria seus próprios filhos. Acima. Ao ouvir esse resultado, o guerreiro não ficou decepcionado. Pelo contrário, sentiu-se um pouco feliz. Ele só havia recebido o manual do estilo tigre duplo andar no meio de outubro do ano passado, ensinado pelo examinador do distrito. E a técnica de espada correspondente ao manual, aprendeu ainda mais tarde, apenas cerca de 2 meses.
Conseguir, em 2 meses, ter sua técnica de espada avaliada como acima na prova já era sinal de talento incomum. O guerreiro saiu de cena, aguardando a próxima prova. Logo em seguida, a terceira prova, também a última, o arco forte, começou. Esta prova testava força e base marcial. Força insuficiente não puxa o arco forte. Base marcial fraca, a força não se concentra. Ao puxar o arco forte, o homem é como a corda do arco. Se um ponto for fraco, mesmo com força suficiente, é difícil esticar o arco até a lua cheia. O guerreiro, com sua arte de cultivo da saúde em estágio avançado, não tinha pontos fracos de força em todo o corpo. Quando puxou o arco forte, abriu arcos de 4 a 9 vezes com cada braço. Foi avaliado como acima, já considerado talento incomum. Veitu saiu de cena, aguardando a próxima prova. Logo em seguida, a terceira prova, também a última, o arco de tensão, começou. Esta prova testava força e base marcial. Força insuficiente. Não puxa o arco de tensão. Base marcial fraca, a força não se concentra. Ao puxar o arco de tensão, o homem é como a corda do arco. Se um ponto for fraco, mesmo com força suficiente, é difícil esticar o arco até a lua cheia. Veitu, com sua arte de cultivo da saúde em estágio de grande sucesso, não tinha pontos fracos de força em todo o corpo. Quando puxou o arco de tensão, abriu arcos de 4 a 9 vezes com cada braço. Finalmente, terminou com a abertura do arco pelas costas, o movimento mais difícil. Nesta avaliação, Veitu obteve com facilidade a nota média alta. Quanto à nota máxima, era necessário puxar um arco militar, que exigia 500 din de força. Veitu já achava difícil levantar 500 din, quanto mais puxar um arco militar, e realizar várias manobras de alta dificuldade, hesitando. Para puxar um arco militar, era preciso pelo menos 600-700 din de força. As 3 provas de habilidades terminaram. Os espectadores se dispersaram como pássaros e animais, os oficiais no palco saíram um a um, e os guardas ergueram placas de silêncio. As etapas cruciais da competição terminaram. Logo, na praça do templo da cidade, restaram apenas os estudiosos e nobres que visitavam. Os guerreiros participantes do exame militar foram saindo em grupos, reunindo-se com suas famílias. Em pouco tempo, o local onde antes estavam os instrutores de artes marciais, ficou apenas Veitu, solitário. Felizmente, Wei Hong não fez Veitu esperar muito. Ele veio acompanhado por um homem de meia idade e porte robusto. Atrás dele seguiam 2 ou 3 servos. Veitu. Quando estavam a cerca de 30 passos de distância, Wei Hong de repente acelerou um pouco o passo, com um sorriso no rosto, e cumprimentou Veitu calorosamente. Tia, tia. Veitu, um pouco tímido, fez uma reverência e respondeu. Ele nunca se adaptou bem a esses cumprimentos excessivamente falsos. Sempre se sentiu desconfortável, fosse com Liao Zu, ou agora com Wei Hong também. Mas ele já não era mais o mesmo de antes. Agora tinha força para se estabelecer na Vila Qinshan, não precisava mais se forçar a agradar deliberadamente, bastava agir normalmente. Favor e assuntos pessoais são coisas diferentes. Veitu sabia distinguir bem. Quanto à reação de Veitu, Wei Hong não se importou muito. Ele piscou para Veitu, apontou para o homem de meia idade e robusto ao seu lado, e disse, Veitu, este é teu tio. Chama-o. Depois vais à residência dos Huang, eu e teu tio vamos celebrar contigo. Afinal, nesta cidade, sou teu único parente. Suas palavras eram sinceras, a dicção clara, e enquanto falava, seu rosto assumiu uma expressão de compaixão, como se estivesse solidário com os infortúnios passados de Veitu. Tio. Veitu conhecia bem o temperamento de sua tia Wei Hong. Sem muita surpresa, após observar o Sr. Huang diante dele, cumprimentou com um aperto de mãos e reconheceu esse parentesco, pela lógica comum. Dado seu status anterior, mesmo que ele não desprezasse a pobreza e estimasse a riqueza, ele, como sobrinho de uma concubina, não teria direito de chamar o Sr. Huang de tio. Quem poderia chamá-lo de tio? Era apenas o sobrinho legítimo de sua esposa. Chamá-lo assim sem laços violava as regras de hierarquia e etiqueta. Veitu não se importava se teria ou não relações com o Sr. Huang, mas se chamá-lo de tio pudesse beneficiar sua tia Wei Hong, ele ainda assim o faria de bom grado. Isso era apenas uma questão trivial. Desde os tempos antigos, é fácil adicionar flores ao brocado, mas difícil oferecer carvão na neve.
A ajuda da família Li de Liaozu era em sua maioria do primeiro tipo. Ele guardava um pouco de gratidão, mas não muito. No futuro, quando tivesse retribuído o favor, ele não teria mais nenhum vínculo com a família Li. Já Wei Hong, embora há 3 anos tivesse demonstrado desgosto por ele, seu sobrinho por parte de mãe, e até insinuado que os laços familiares haviam acabado, ainda assim atendeu ao seu pedido, permitindo que o instrutor Huan lhe ensinasse a arte da nutrição, o que era como oferecer carvão na neve. Pelo menos naquela época, Wei Hong tomou essa decisão pensando no vínculo de tio e sobrinho, e não esperando obter algo em troca dele. Na praça em frente ao templo principal do templo da cidade, quando o Sr. Huang ouviu Wei Tu chamá-lo de tio, um leve sorriso apareceu em seu rosto, e ele respondeu: Wei Tu, vem com teu tio para casa, ele prepara um banquete para celebrar contigo. O Sr. Huang repetiu o que Wei Hong acabará de dizer. Ele pensava que, após o sucesso de Wei Tu, ele seria difícil de lidar, devido ao distanciamento anterior da família Huang e de Wei Hong. Ele guardou rancor, mas não esperava que Wei Tu mudasse de opinião tão rápido. 402 Reconhecer a derrota tão depressa, ser tão sensato, também é 403 Quem sabe se adaptar às circunstâncias é um homem sábio, pensou o Sr. Huang, um mestre marcial de origem humilde. 404 Mesmo com boa ossatura e força inata, é muito difícil 405 chegar ao fim do exame marcial e assim obter título. Wei Tu não tem mestre renomado para ensiná-lo. 406 Este assunto já se tornou consenso entre essas famílias aristocráticas. 407 Pelo palpite do Sr. Huang. Neste momento Wei Tu está bajulando este tio por afinidade. 408 Provavelmente para conseguir um bom futuro da família Huang, ou usar os recursos financeiros dos Huang. 409 Para contratar um mestre renomado e suprir suas deficiências. No entanto, quanto a isso, 410 O Sr. Huang não se importa. Dinheiro pode ser ganho de novo, mas encontrar um 411 mestre marcial com parentesco e boa ossatura não é fácil. 412 Se for bem treinado, no futuro ele terá sucesso nas artes marciais e obterá título. 413 Será uma ajuda para o crescimento da família Huang. Com esse pensamento, o Sr. Huang convidou Wei Tu para subir em sua carruagem. 414 Este é aquele camponês que fugiu para roubar a arte da saúde, pensou o outro lado. 415 Ao ver Wei Tu entrar na carruagem, o mestre Huang, que foi ignorado pelo Sr. Huang, finalmente se lembrou 416 das memórias sobre Wei Tu. Ele franziu a testa e percebeu que era difícil 417 associar o mestre marcial que obteve nota máxima no exame marcial com aquele 418 jovem camponês pobre de suas memórias. A diferença entre os dois era realmente grande. 419 Em todas as avaliações de que me lembro, nunca fui melhor do que ele, nem mesmo na sua pior aula de artes marciais. 420 Ao pensar nisso, o mestre Huang ficou furioso e seus punhos se cerraram ainda mais. 421 Depois que Wei Tu impressionou a multidão ao levantar pedras, testando força e corpo. 422 Esses mestres marciais participantes do exame marcial também passaram a se interessar extremamente 423 pelos resultados de cada disciplina de Wei Tu. Se Wei Tu fosse um estranho para ele, 424 ele só sentiria admiração por um mestre marcial que obtivesse bons resultados, 425 e não inveja. Mas, justamente, ele conhecia Wei Tu. 426 e mais, ele mostrou desprezo para com Wei Tu, que lhe pedirá conselhos. 427 Também não ensinou pessoalmente a arte da saúde a Wei Tu como este pedirá, mas sim deu 428 um livreto qualquer sobre a arte da saúde e mandou Wei Tu embora. Se soubesse que seria assim, 429 eu deveria tê-lo aceito como discípulo nominal naquela época e lhe ensinado algumas técnicas. 430 Lamentou amargamente o mestre Huang. Se o incidente de 3 anos atrás vazar, 431 ele certamente será ridicularizado pelos mestres marciais da cidade, e talvez 432 até seja demitido da família Huang. Basta ver como o Sr. Huang valoriza Wei Tu agora. 433 Se Wei Tu disser qualquer palavra de insatisfação ou reclamação sobre ele, 434 Provavelmente amanhã ele sairá envergonhado da residência Huang. 435 Arrumando as malas e indo embora. Reconheço minha derrota. Peço desculpas. 436 Espero que ele não se importe com ninharias, pensou o mestre Huang enquanto seguia a carruagem dos Huang, a meio caminho. 437 Meia hora depois,
em um elegante pavilhão da residência Huang, 438 Qin-he, onde está o presente que o irmão Wei me deu há 3 anos. 439 Quero vê-lo, disse Wei Tu apressadamente ao voltar ao quarto, ordenando. 440 Segunda senhora, quem é o irmão Wei? E 441 Que presente? Qin-he, vendo a expressão ansiosa de Wei Tu, 442 ficou surpresa e logo perguntou, é que? 443 Wei Tu pensou um pouco e disse, há mais de 3 anos. 444 Ele colocou uma caixa de cetim na loja de cosméticos da Rua China, a loja de cosméticos Shenzhen. 445 Qin-he murmurou, entrou no cômodo interior e começou a procurar nos armários. 446 Depois do tempo de uma xícara de chá, Qin-he pareceu se lembrar de algo, ficou na ponta dos pés. 447 Pegou uma caixa de cetim no topo do armário de madeira e a colocou sobre a mesa. 448 Segunda senhora, é esta? Perguntou Qin-he. 449 É esta, disse Wei Tu com alegria. Ele pegou a caixa das mãos de Qin-he. 450 Rasgou o lacre de papel encerado e abriu. 402 Reconhecer a realidade tão rápido, ser tão pragmático, também é 403 Quem sabe se adaptar às circunstâncias é um homem sábio, pensou o Sr. Huang, um mestre marcial de origem humilde. 404 Mesmo com boa estatura e força inata, é muito difícil 405 chegar ao fim do exame marcial e assim obter título. Wei Tu, sem mestre renomado para ensiná-lo, é 406 um feito já consumado, um consenso entre essas famílias de origem. 407 Pelo palpite do Sr. Huang. Neste momento Wei Tu está bajulando este tio por afinidade 408 provavelmente para conseguir um bom futuro da família Huang, ou usar os recursos financeiros dos Huang 409 para contratar um mestre renomado e suprir suas deficiências. No entanto, quanto a isso, 410 O Sr. Huang não se importa. Dinheiro pode ser ganho de novo, mas encontrar um 411 mestre marcial com parentesco e boa ossatura não é fácil. 412 Se for bem treinado, no futuro ele terá sucesso nas artes marciais e obterá título. 413 Será uma ajuda para o crescimento da família Huang. Com esse pensamento, o Sr. Huang convidou Wei Tu para subir em sua carruagem. 414 Este é aquele camponês que fugiu para a arte da saúde, pensou o outro lado. 415 Ao ver Wei Tu entrar na carruagem, o mestre marcial que foi ignorado pelo Sr. Huang finalmente se lembrou 416 das memórias sobre Wei Tu. Ele franziu a testa e percebeu que era difícil 417 associar o mestre marcial que obteve nota máxima no exame marcial com aquele 418 jovem camponês pobre de suas memórias. A diferença entre os dois era enorme. 419 Ainda me lembro claramente, em cada momento meu resultado era inferior ao dele, nem mesmo na sua pior aula de dança. 420 Ao pensar nisso, o mestre Huang ficou furioso e seus punhos se cerraram ainda mais. 421 Depois que Wei Tu levantou pedras, enquanto os espectadores testavam sua força. 422 Esses mestres marciais participantes do exame marcial também passaram a se interessar extremamente 423 por cada resultado de Wei Tu. Se Wei Tu fosse um estranho para ele, 424 ele só sentiria admiração por um mestre marcial que obtivesse bons resultados, 425 e não inveja. Mas, justamente, ele conhecia Wei Tu. 426 E mais, ele mostrou desprezo para com Wei Tu, que lhe pedirá conselhos. 427 Também não ensinou pessoalmente a arte da saúde a Wei Tu como este pedirá, mas sim deu 428 um livreto qualquer sobre a arte da saúde e mandou Wei Tu embora. Se soubesse que seria assim, 429 eu deveria tê-lo aceito como discípulo nominal naquela época e lhe ensinado algumas técnicas. 430 Lamentou amargamente o mestre Huang. Se o incidente de 3 anos atrás vazar, 431 ele certamente será ridicularizado pelos mestres marciais existentes, e talvez 432 até seja demitido pela família imperial. Basta ver como o imperador valoriza Wei Tu agora. 433 Se Wei Tu disser qualquer palavra de insatisfação ou reclamação sobre ele, 434 Provavelmente amanhã ele sairá envergonhado da residência imperial, 435 Arrumando as malas e indo embora. Reconheço minha derrota, peço desculpas. 436 Espero que ele não se importe com ninharias, pensou o mestre Huang enquanto seguia a carruagem imperial, a meio caminho. 437 Meia hora depois, em um elegante pavilhão da residência imperial, 438 Qin-he,
onde está o presente que o irmão Wei me deu há 3 anos? 439 Quero vê-lo, disse Veitu apressadamente ao voltar ao quarto, ordenando. 440 Segunda senhora, quem é o irmão Wei? E 441 o quê? Quem He? Vendo a expressão ansiosa de Veitu, 442 ficou surpresa e logo perguntou, é que? 443 Veitu pensou um pouco e disse, há mais de 3 anos. 444 Ele deixou uma caixa de cetim naquela loja de cosméticos do oeste da cidade, a loja de cosméticos do oeste. 445 Ruania murmurou, entrou no cômodo interior e começou a procurar nos armários. 446 Depois do tempo de uma xícara de chá, Ruanian pareceu se lembrar de algo, ficou na ponta dos pés. 447 Pegou uma caixa de cetim empoeirada no topo do armário de madeira e a colocou sobre a mesa. 448 Segunda senhora, é esta? Perguntou Ruanian. 449 É esta, disse Veitu com alegria. Perceber que seria tão rápido, tal realidade, também. Quem se adapta aos tempos é um homem sábio, pensou o Sr. Huang, um mestre de artes marciais de origem humilde. Mesmo com boa constituição e força inata, é difícil chegar ao final do exame de artes marciais e obter fama. Veitu não tem um mestre renomado para ensiná-lo. O assunto está resolvido, é o consenso entre eles de origens humildes. Pelas suposições do Sr. Huang, neste momento Veitu vai bajular ele, seu tio por casamento. Provavelmente para conseguir um bom futuro da família Huang, ou para tomar emprestada a riqueza da família Huang. Para contratar um mestre renomado e suprir suas deficiências. Mas quanto a isso, o Sr. Huang não se importa. Dinheiro pode ser ganho novamente, mas encontrar alguém com parentesco consigo e com boa constituição nas artes marciais não é fácil. Cultivá-lo bem, no futuro ele terá sucesso nas artes marciais e obterá fama. Será uma ajuda para o crescimento da família Huang. Com tal pensamento, o Sr. Huang convidou Veitu para subir em sua carruagem. Este é aquele camponês que fugiu com a técnica de cultivo da saúde anos atrás. Do outro lado, ao ver Veitu entrar na carruagem, aquele mestre de artes marciais que foi ignorado pelo Sr. Huang finalmente em sua mente lembrou-se das memórias sobre Veitu. Ele franziu a testa e descobriu que era difícil relacionar o mestre que obteve a nota máxima no exame de artes marciais com aquele da memória. O jovem camponês pobre. A diferença entre os dois é enorme. Eu lembro-me claramente, cada nota minha era inferior à dele, mesmo na sua pior aula de dança. Ao lembrar disso, o mestre Huang ficou imediatamente indignado, e seus punhos se fecharam um pouco. Quando Veitu levantou a pedra, após os espectadores testarem sua força física, eles, os mestres participantes do exame, também passaram a ter grande interesse em cada resultado subsequente de Veitu. Se Veitu não o conhecesse, ele apenas sentiria inveja do mestre que obteve bons resultados. E não ciúmes. Mas justamente, ele conhece Veitu. E ainda demonstrou um semblante de desprezo para com Veitu, que o consultava. Também não ensinou pessoalmente a arte da longevidade a Veitu, conforme sua solicitação, mas sim, entregou-lhe um livreto de técnicas de cultivo e o dispensou. Se soubesse que hoje seria assim, eu deveria tê-lo aceitado como discípulo registrado naquela época e lhe ensinado algumas técnicas. O mestre Huang lamentava profundamente. Se o ocorrido de 3 anos atrás viesse a público, certamente seria ridicularizado pelos mestres consagrados, e talvez até fosse demitido pela família real. Bastava ver naquele momento quanto o senhor imperial valorizava Veitu. Se Veitu tivesse qualquer palavra de descontentamento ou reclamação contra ele, provavelmente no dia seguinte ele teria que sair humildemente da residência imperial, arrumar suas coisas e ir embora, assumindo a culpa e pedindo desculpas. Esperava que ele não fizesse questão do ocorrido. O mestre Huang, seguindo a carruagem da residência imperial, pensava consigo mesmo no meio do caminho. Meia hora depois, em um elegante sobrado da residência imperial. Qin-he, onde está o presente que o irmão Wei me deu há 3 anos? Quero vê-lo. Veitu apressou-se em voltar ao quarto e ordenou. Senhora, quem é o irmão Wei? É. O quê? Qin-he viu a expressão ansiosa de Veitu. Assustou-se e perguntou imediatamente. É que... Veitu pensou um pouco e disse. Há pouco mais de 3 anos. Ele deixou um estojo de brocado naquela loja de cosméticos do oeste da cidade. Loja de cosméticos do oeste da cidade. Ruania murmurou algo, entrou no cômodo interior e remexeu no armário. Após o tempo de uma xícara de chá, Ruanian pareceu lembrar-se de algo,
Ficou na ponta dos pés. Pegou um estojo de brocado empoeirado no topo do armário de madeira e o colocou sobre a mesa. Senhora, é este? Perguntou Juaninha. É este mesmo. Veitu exibiu um sorriso de alegria. Ele tomou o estojo das mãos de Juaninha, rasgou o lacre de papel encerado e o abriu. Tirou de dentro uma pequena caixa de batom. Era batom dourado. A cor do batom era tão clara que ele ficou surpreso. Desta vez, ele voltou ao quarto para pegar o presente que Veitu lhe deu da última vez. Principalmente queria ter uma ideia no coração, saber o que era o presente que Veitu lhe dera. Para evitar constrangimento durante a conversa, mas ao abrir a caixa de presente, ele descobriu. O batom que Veitu lhe deu não era algo barato, mas sim caro. Não era um batom dourado tão barato. Uma caixa de batom dourado custava 5 quian, aproximadamente equivalente ao seu salário de 2 meses que ele economizava. Sem dúvida, era um presente pesado. O batom vermelho estava intacto. Ele sentiu que antes tinha sido muito severo. Do outro lado, na sala de estar da residência Huang, ao mesmo tempo, o Sr. Huang estava recebendo Veitu. Mandou a serva preparar uma chaleira de chá aromático e convidou Veitu para tomar chá juntos. Este chá é o chá de nuvem antes do festival Qingming. Após ser preparado 3 vezes, a névoa do chá parece nuvens. Suspenso sobre a exposição de chá, um chá tão bom custa 3 taéis de prata para comprar 1 lian. Hoje, se não fosse pela sua vinda, irmão Wei, o tio nunca deixaria a serva preparar este chá fino para receber. O Sr. Huang pegou a xícara de chá, usou a tampa para tirar suavemente a espuma, e após tomar 1 ou 2 goles, disse sorrindo, para alguém como Veitu que valoriza o talento e deseja obter riqueza da família Huang. O Sr. Huang já tinha um conjunto de experiências para lidar com pessoas que buscam riqueza e honra. Quer usar o luxo para mostrar sua riqueza, fazendo assim a outra parte se interessar, para se submeter a ele. Ao terminar de falar, Veitu franziu levemente a testa. Ele pensou por um momento, abriu a xícara de chá que segurava, deu um pequeno gole e a colocou sobre a mesa de centro. Em seguida, com um olhar hesitante, olhou para os 2 lados da sala. Nas pinturas e caligrafias penduradas, mostrou uma expressão de desinteresse pelo que o Sr. Huang. A aparência de desinteresse pelo que era dito. A sala de estar da residência Huang, comparada à residência Li. A sala de estar da residência Huang parecia muito mais rica. A decoração da sala parecia extremamente refinada. Algumas centenas de peças de porcelana com caracteres vermelhos de forno oficial. Nas laterais, as pinturas e caligrafias penduradas também são obras de famosos da época. Especialmente a pintura de paisagem no salão central, que é de autoria do renomado Dr. Ouyang, conhecido em toda a corte e entre o povo. Veitu acreditava que sua declaração poderia fazer com que o Sr. Huang, um homem astuto, entendesse que ele não queria cobiçar a riqueza da família Huang. Vrija está interessado em falar. Ao ver isso, o Sr. Huang sorriu. Ele sabia que alguns mestres de artes marciais gostam de ostentar sofisticação. Mesmo que não entendessem, Veitu balançou a cabeça. Ele sabia que, naquele momento, o Sr. Huang já devia ter um viés teimoso sobre ele. Assim como quando se redimiu, Li Tongqi ouviu 2 vezes. Para entender o que ele queria dizer ao falar que pretendia prestar o exame militar. E naquela época, ele falou de forma muito clara, organizada e detalhada. O Sr. Huang franziu ligeiramente a testa e colocou a xícara de chá na mesa. Veige. Está pensando em contratar um mestre renomado para aprender artes marciais e estratégias militares, a fim de compensar suas deficiências no exame futuro. O Sr. Huang admirou-se de Veitu. Ele falou sobre a importância relativa da fama e da fortuna. Alguns bens materiais naturalmente não se comparam à glória do exame militar. Uma vez conquistada essa glória, o céu é o limite, e algumas riquezas são facilmente obtidas. Mas a ganância de Veitu ainda incomodava um pouco o Sr. Huang. Isso significava que a família Huang teria que dar ainda mais para retê-lo. Ao entardecer, do lado de fora soprava um vento norte triste e frio, fazendo as folhas secas e galhos do pátio chiarem. A luz amarelada do sol poente atravessava as venezianas e incidia sobre Veitu, iluminando a surpresa em seu rosto. De forma nítida, até mesmo a criada que estava do lado de fora da porta viu. Veitu olhou para o homem robusto sentado no assento principal e disse seriamente: "Isso não precisa preocupar meu tio. Veitu tem um mestre para ensinar. Não precisa contratar outro na residência Huang." Ele realmente não entendia por que o Sr. Huang não precisa contratar outra pessoa na residência Huang. Ele realmente não entende por que o Sr. Huang
Nas palavras que acabará de dizer, ele pensou em contratar um renomado mestre para ele. Isso era muito estranho. Mestre, não deveria ser um renomado mestre, também. Com toda a sua habilidade marcial, se não tivesse um mestre para ensinar, também não conseguiria praticar. O Sr. Huang não ficou nem um pouco surpreso com a reação de Wei Tu. Os senhores da Terra tinham um consenso de que ele não tinha um renomado mestre, e não que não tivesse um mestre. A diferença entre renomado mestre e mestre era enorme. Ao ouvir isso, Wei Tu ergueu-se solenemente e fez uma reverência ao Sr. Huang. Tio, o mestre de Wei Tu é, naturalmente, um renomado mestre. Espero que o tio pese as palavras. Se o Sr. Huang o menosprezasse, isso não seria grande coisa. Desavenças entre parentes não são incomuns. Mas o mestre era um candidato aprovado no exame militar. Insultar o mestre era um problema muito grave. Leve, gerava inimizade. Grave, era uma briga de vida ou morte. Instantaneamente, o salão ficou em silêncio total. Do lado de fora, a concubina secundária do jovem mestre Jin. Então, a segunda senhora Wei Hong, para fazer o Sr. Huang reconhecer Wei Tu como sobrinho, certamente se esforçou muito. Em termos de posição social, naquele momento, Wei Tu não podia de forma alguma se comparar ao abastado Sr. Huang. O Sr. Huang concordar em reconhecer Wei Tu como sobrinho era uma oportunidade que a segunda senhora havia conseguido com muito esforço. Mas as palavras que Wei Tu acabará de dizer, sem dúvida, destruíam todos os esforços da segunda senhora Wei Hong. E ainda poderiam prejudicá-la. Como ele poderia não se preocupar, não se angustiar com isso? Sim, fui rude. O Sr. Huang semicerrava os olhos. E sua expressão começou a escurecer. Mas ele manteve a cortesia e ainda não foi descortês. Ele pegou a xícara de chá, deu um pequeno gole, em seguida, fez um sinal para a criada ao seu lado, indicando que ela poderia despedir o convidado. No entanto, no momento em que a criada se preparava para falar, usando o pretexto de que o Sr. Huang não se sentia bem para acompanhar Wei Tu até a porta, Wei Tu falou novamente. Tio, o mestre de Wei Tu é um candidato aprovado no exame militar do 3º grau. Mas o mestre, por ser um renomado mestre, Wei Tu disse em tom lento. No salão, a criada que se preparava para falar parou imediatamente. Ela ficou em pé respeitosamente ao lado, com a cabeça baixa. A posição de candidato aprovado no exame militar era, naturalmente, pouco notável diante de funcionários públicos, pois havia muitas posições mais elevadas que a de um candidato militar. Mas o Sr. Huang não era um funcionário público, era, na verdade, um comerciante comum. Embora sua riqueza fosse considerável na cidade, ele não era um magnata que pudesse se associar com funcionários públicos. Além disso, os candidatos militares, ao contrário dos candidatos civis, não precisavam esperar por uma nomeação do Ministério do Pessoal para se tornarem oficiais. Uma vez tornado candidato militar, podia ser nomeado diretamente para um cargo militar e servir como oficial local. Diante de um candidato civil, o Sr. Huang já teria que ser educado e respeitoso, quanto mais diante de um candidato militar. Então, o jovem senhor reverencia um candidato militar. Sim, o tio adivinhou errado. Por pouco não causei um desastre com boas intenções. A expressão do Sr. Huang mudou novamente. Um sorriso se formou em seu rosto. Ele ergueu a xícara de chá novamente e tomou um gole do chá Yun-Wu, que valia 3 taéis de prata por lian, umedecendo a garganta para disfarçar seu constrangimento. E seu susto. Um discípulo de um candidato militar não era, em si, grande coisa. Não era como ser filho de um candidato militar, que poderia herdar sua riqueza e prestígio. Mas um discípulo de candidato militar que conseguia levantar 500 jin de pedra. Já era diferente. Esse era um antigo mestre candidato militar, com menos de 30 anos. Um candidato militar ainda mais jovem. Desde os tempos antigos, o povo não luta contra os oficiais. O Sr. Huang sabia quais seriam as consequências de ofender um futuro oficial militar local. Mesmo que sua jurisdição não o abrangesse. Mas oficiais protegem uns aos outros. E suas jurisdições também podem ser emprestadas mutuamente. Nesse caso, mesmo que Wei Tu não destruísse a família Huang, fazê-la perder grande parte de sua força seria apenas uma questão de uma palavra. Quanto à veracidade de ele ter um candidato militar como mestre, o Sr. Huang também não achava que Wei Tu ousaria mentir ou brincar sobre essa questão. Além disso, se não fosse esse o caso, Wei Tu não teria recusado tão facilmente a proposta de lhe contratar um renomado mestre. O tio é muito cortês. Wei Tu sentou-se novamente.
e tomou outro gole do chá Yun-woo. Depois de chegar à cidade, ao lidar com a família Li, a calma do imperador não vem apenas da confiança em sua própria força marcial, mas também da confiança em sua origem. Essa origem é suficiente para permitir-lhe dialogar em igualdade com o senhor da mansão Li, o senhor Huang e outros. Veja, você está confiante em obter um título no exame militar? O senhor Huang recuperou a serenidade e perguntou sorrindo, é difícil dizer. De fato, com uma classificação de primeira categoria no exame, mesmo que os outros quesitos sejam um pouco inferiores, ainda posso ser recomendado para auxiliar. Mas a competição para auxiliar é acirrada, e é difícil ter certeza de conseguir uma vaga fixa. Sou apenas um candidato de nível básico, disse Wei Hong, balançando a cabeça. Ao falar, ele também cuidou das palavras, mudando sua forma de se referir a si mesmo. De este Wei para sobrinho, já era mais suave ao ouvir. Os dois conversaram animadamente por um tempo. Logo depois, Wei Hong entrou rapidamente, acompanhado por um jovem vestido com roupas leves, e se aproximou do Sr. Huang. Ele repreendeu o jovem e disse, Yuan Shan, venha cumprimentar seu primo. Meia hora antes, ele ouvirá da criada Cui Liu sobre Wei Tu participar do exame militar. Então, sem perder um momento, foi para os aposentos interiores. Acordou Huang Yuanshan, que estava dormindo, e mandou que este cumprimentasse o sobrinho da família materna, que teria um futuro promissor. Primo, chamou Huang Yuanshan, com um pouco de relutância no rosto. Seu menino, o Sr. Huang apertou a orelha de Huang Yuanshan. Irritado com sua falta de ambição, disse, tia, Yuanshan ainda é inexperiente. Wei Hong sorriu. Foi então que ele notou que Wei Hong havia mudado de vestimenta. Era um pouco diferente do que vira antes no templo da cidade. Wei Tu não sabia que era uma roupa elaborada que Wei Hong usará para agradá-lo deliberadamente. Ele apenas pensou que era devido à etiqueta complexa das famílias ricas. Wei Hong. Em seguida, Wei Hong fez mais alguns comentários cordiais, perguntando sobre o local onde Wei Tu estava hospedado, suas despesas diárias e como estava se relacionando com a família Li. Quanto a isso, Wei Tu não tinha muito o que esconder, mas antes de responder, pensou por um momento e ponderou suas palavras. Por exemplo, ele optou por ocultar o fato de que Li Yaozu havia enviado cartas para Xinhua. Ti ainda tem algumas economias pessoais. Posso emprestar temporariamente para você usar como dinheiro para resgatar Xinhua, ou posso ir pessoalmente. Não é bom que Xinhua continue sendo uma criada na mansão Li. Quanto à moradia, há muitos quartos de hóspedes na mansão Huang. Posso arrumar um para vocês, jovem casal. Ao dizer isso, Wei Hong franziu as sobrancelhas, sua expressão mudou, tornando-se mais severa e irritada. Ele bufou e disse rapidamente, Li Yaozu é um aproveitador. Naquela época, seu resgate não precisava de tanto dinheiro. 11 taéis e 5 décimos. Ele teve a cara de pedir isso. Mesmo que fossem 8 taéis e 8 décimos, ele ainda lucrava com isso. E ainda queria que você lhe ficasse devendo um favor. Como comerciante, Wei Hong, durante esses anos na mansão Huang, também aprendeu por osmose e era muito sensível às artimanhas dos servos. Ele percebeu imediatamente a astúcia do casal Li Yaozu. O Sr. Li e a esposa do Sr. Li concordaram. Com o meu resgate, não criaram dificuldades e ainda me recomendaram. Para o mestre Dan, esse pequeno favor não precisa ser tão discutido. Wei Tu balançou a cabeça, não querendo que Wei Hong se aprofundasse mais nesse assunto. 3 anos atrás, ele estimou que seu valor de resgate era de cerca de 10 taéis. Talvez fosse um pouco mais, talvez um pouco menos. E essa diferença era difícil de calcular, porque dependia totalmente da consciência da família Li. Diferente de comprar mercadorias em uma loja, ao determinar o valor do resgate, ele não podia fazer nada além de deixar o casal Li Yaozu definir o preço. Certo. Veja, não falemos mais disso. Sobre o resgate de Xinhua, o que você acha? Wei Hong perguntou sorrindo. Disso, não precisa a tia se preocupar. Wei Tu balançou a cabeça e disse, se o sobrinho quisesse pedir dinheiro emprestado para resgatar Xinhua, quando estava na família Dan, Zier já teria aberto a boca para o mestre Dan. Um cavalo leve custa 100 taéis. Dan Wuju se adiantou e se ofereceu para emprestar a ele o dinheiro para resgatar a mulher de sobrenome Hua. Provavelmente não chegaria a 10 taéis de prata. Wei Hong acreditava que, se ela mesma pedisse, Dan Wuju, não apenas Dan Wuju lhe emprestaria, mas também outras pessoas que quisessem emprestar esse dinheiro a ele.
Até mesmo os envolvidos que aceitassem o acordo, ao saberem disso, ficariam extremamente satisfeitos. Resgatar sua esposa por ele era um favor imenso. Foi imprudência da tia-avó. Ao ouvir isso, o sorriso de Wei Hong ficou ligeiramente tenso, e a aura violenta se dissipou completamente. Ele conseguia perceber nas palavras de Wei Hong uma intenção de distanciamento. Claramente, nem Dan Wuju lhe emprestaria dinheiro. O significado era óbvio. Ele, como tio-avô, no coração de Wei Hong, estava muito abaixo de Dan Wuju. Durante o banquete do meio-dia, no final, o chefe da casa estava cego. Wei Hong suspirou. No fim do banquete do meio-dia, ele pensou que Wei Hong não mostrava nenhuma rejeição e se aproximou dele para se aparentar, querendo com isso obter a riqueza e nobreza da família real. No entanto, ao saber que o mestre de Wei Hong era Dan Wuju, essa ideia imediatamente desapareceu de sua mente, sem deixar vestígios. Os recursos de um graduado provincial, mesmo que não sejam equivalentes aos da família real, não são muito inferiores. As conexões nos círculos oficiais são ainda mais incomparáveis às da realeza. Wei Hong, como discípulo de um graduado provincial, não tinha necessidade, nem precisava, de se humilhar para bajular a família real. Essas pessoas, no coração de Wei Hong, eram ainda menos comparáveis à realeza. Wei Hong, como discípulo de um graduado provincial, não tinha necessidade, nem precisava, de se humilhar para bajular a família real. Wei Hong poder se aparentar com ele. Provavelmente foi porque ele não havia levado as coisas ao extremo naquela época. Wei Hong, a cozinha já preparou os pratos. Você e a tia-avó podem vir juntos. Isso foi feito especialmente para você. Banquete de celebração. Wei Hong disfarçou bem seu embaraço, usando o banquete de celebração, que estava prestes a começar como desculpa para encerrar o assunto. O sobrinho da família materna, mesmo que não seja próximo a ele, uma vez que o reconheça como parente, este tem adquirido status. Então sua posição na família real também se beneficiará disso, subindo como a maré. Era o banquete de celebração. Wei Hong não ficou muito tempo na residência real, usando como desculpa a necessidade de se preparar para os exames, para se despedir do senhor real. Ao ouvir isso, o senhor real também não conseguiu encontrar uma razão adequada para manter Wei Hong. Então mandou o mordomo providenciar uma carruagem para levar Wei Hong de volta à residência Li. A respeito disso, Wei Hong pensou por um momento e não recusou. Li Yaozu, de personalidade mesquinha, achava que ao lhe oferecer hospedagem, tinha concedido um favor imenso. Ter uma carruagem real para acompanhá-lo também poderia dissipar as ilusões no coração de Li Yaozu. Um rico acolher um pobre para pernoitar é um favor, mas acolher alguém de status equivalente para pernoitar é apenas questão de socialização e cortesia, não um favor. Mestre de artes marciais Wei, pare. Do lado de fora do portão da residência real, quando Wei Tu estava prestes a subir na carruagem e partir, de repente ouviu-se do lado de fora uma voz rouca. Essa voz, logo se percebia, era de um mestre marcial também praticante, cheia de vigor. Mestre Huan. Wei Tu ergueu a cortina da carruagem e olhou para fora, reconhecendo rapidamente a identidade de quem falava. Embora tivesse encontrado o mestre Huan apenas uma vez, o método de cultivo da saúde que Huan lhe dera era demasiado importante. Portanto, mesmo passados 3 anos, ele ainda se lembrava da aparência de Huan. Naquela época, eu, Huan, tratei com desdém o mestre Wei, que buscava aprender. Depois disso, eu, Huan, frequentemente me culpava. Fui eu que não soube reconhecer um homem de valor. Espero que o mestre Wei, como um grande homem, não se importe com os erros de um pequeno. Huan, com o rosto ruborizado, após hesitar por um momento, juntou as mãos em saudação a Wei Tu e fez uma reverência profunda, pedindo desculpas em voz alta. Os guerreiros gostam de lutar e ser violentos. Considerando a humilhação que ele infligira a Wei Tu 3 anos antes, era difícil imaginar que, se encontrassem no campo de treino pela 3ª vez, Wei Tu poderia aplicar-lhe um golpe severo. Naquela altura, não apenas sua reputação seria arruinada, mas também poderia ser gravemente ferido por Wei Tu, ficando paralítico para o resto da vida. Ao pensar nisso, Huan ficou aterrorizado. Portanto, por sua própria reputação e por sua vida. Neste momento, ele parou a carruagem e, com um sorriso forçado, pediu desculpas a Wei Tu. Por outro lado, ao ver o mestre Huan fazer uma reverência tão solene, Wei Tu primeiro ficou surpreso. Depois de recuperar o juízo, ele disse: "Não me importo com esse assunto. Por favor,
Levante-se, mestre Huan, não precisa de cerimônias. Naquela época, ele não levava a sério a humilhação que sofreu do mestre Huan, porque ele e o mestre Huan eram estranhos que não se conheciam. Quem realmente pesava em seu coração era seu primo Huang Yuanshan. A sensação de ser desprezado por ele, como primo, não era nada agradável. No entanto, perdoar é uma coisa, mas Weitu não era tolerante a ponto de descer da carruagem e levantar pessoalmente o corpo curvado do mestre Huan. Depois, dizer algumas palavras de consolo. Ele não era um sábio ou um nobre, nem estava em busca de reinos ou conquistas. Não havia necessidade de se envolver em assuntos alheios. Por quê? Weitu abaixou a cortina. Assim, o cocheiro seguiu viagem, sem demora. Naquela época, o que importava? Já não causava tanto ressentimento hoje. Depois que a carruagem percorreu uma certa distância, Weitu ergueu a cortina. A noite era fria como água, o ar ligeiramente gelado. Weitu estendeu os 5 dedos da mão direita e tocou o lado de fora, sentindo a brisa cortante da primavera que chegava. Em seguida, passou a mão no rosto, que estava um pouco frio, sem mais aquela sensação de queimadura ou escaldadura de 3 anos atrás, como Weitu previra. Ao saber que ele havia retornado à residência Li usando a carruagem real, a psicologia de Li Yaozu sofreu uma mudança sutil. As palavras com que ele falava com Weitu também se tornaram mais equitativas. Em vez de repetir constantemente que Weitu, no passado, era obediente quando trabalhava na residência Li, um escravo doméstico. Se não fosse por nossa família Li tê-lo comprado naquela época, ele ainda estaria vivo. E aquela tia dele? Onde estava naquela hora? No escritório da residência Li. Li Xime conversava com Li Yaozu, com muitas queixas nas palavras, um escravo doméstico. Sentou-se à mesma mesa que eu durante esse tempo, e ainda por cima os senhores Li Yaozu sempre me repreendem, dizendo para eu manter boas relações com Weitu, que no futuro terá grande utilidade. Embora eu obedeça a meus pais, e na superfície, trate Weitu como igual. Com cortesia, meu coração se enche cada vez mais de insatisfação. Ele é claramente um escravo da família Li, mas ainda assim age como se fosse um igual. Isso é realmente desobediente demais. Além disso, eu, que passei no exame preliminar do distrito, tenho perspectivas de sucesso nos exames imperiais. Devo considerar a opinião de um escravo doméstico antes de agir? Nos dias anteriores, ainda conseguia suportar. Mas hoje, Li Yaozu foi claramente ainda mais respeitoso com Weitu, curvando-se diante desse escravo. Esse ponto é insuportável para Li Xin. Ele acredita que isso é Weitu, humilhando seus pais. Certo, meu ancestral, fale mais baixo. Não deixe os criados ouvirem. Ao ouvir essas palavras de Li Xin, Li Yaozu se assustou. Olhou em volta na porta, verificou que não havia criados, e fechou imediatamente portas e janelas. O que tem isso? Li Xin não se importou. Sentou-se na cadeira de espaldar reto perto da escrivaninha.